Se no dia mais importante da sua vida, a pessoa que mais te machucou aparecesse na sua frente, o que você faria? Na noite em que o mundo dizia que eu tinha vencido na vida, eu estava de terno, com um prêmio na mão e meu nome sendo gritado lá fora, quando alguém bateu na porta do meu camarim. 3 batidas, um silêncio estranho. Do outro lado, uma voz que eu passei mais de 20 anos tentando esquecer. Filho, sou eu. Na mesma hora, eu não vi só um homem mais velho. Eu vi o passado inteiro voltando. O homem que me abandonou quando eu ainda usava mochila de desenho animado. O mesmo que nunca apareceu no meu aniversário, nem no hospital, nem no velório da minha mãe. Agora me chamando de filho justo no dia em que eu finalmente tinha conseguido tudo sem ele. Meu coração travou. Eu podia mandar ele embora. Eu podia humilhar ele. Ou eu podia abrir aquela porta e descobrir por que ele só reapareceu depois que eu venci na vida. Essa é a história do que eu decidi fazer naquele dia e de como essa decisão mudou tudo. Quando eu ouvi aquele "filho, sou eu" do outro lado da porta, minhas pernas ficaram bambas. O camarim, cheio de flores, fotos e parabéns, de repente virou pequeno demais. O espelho, com as luzes em volta, refletia um homem arrumado, bem vestido, premiado. Mas por dentro, quem estava ali era o menino que foi deixado para trás, segurando um ursinho rasgado e esperando uma resposta que nunca veio. Eu tinha 6 anos no dia em que ele foi embora. Lembro da nossa casa apertada, das paredes descascadas e da televisão velha fazendo um chiado no canto. O ventilador rodava lento, espalhando o cheiro de comida requentada com o perfume barato da minha mãe, misturado com o álcool que ele tinha tomado. Eles discutiam baixo, como se quisessem que eu não ouvisse, mas cada sussurro parecia um trovão no meu peito. Eu vi a mala primeiro. Era marrom, grande demais para uma ida ao trabalho. Estava aberta em cima da cama, com as roupas jogadas às pressas. Eu me aproximei com a ingenuidade de quem acha que tudo é temporário. Criança sempre acredita que, no final, o pai volta para o jantar. Ele evitava olhar nos meus olhos, dobrando camisa por camisa, como se o problema estivesse nas dobras e não no que ele estava prestes a fazer. "Pai, você vai viajar?" perguntei, apertando forte o meu ursinho contra o peito. "Você volta quando?" Ele engoliu seco, ajeitou o relógio no pulso, como se estivesse atrasado para uma vida nova que não cabia mais em nós. "Você é forte, né, campeão?" Foi tudo o que disse. Na hora, eu não entendi. Só muitos anos depois eu percebi que "você é forte" foi a forma mais covarde que ele encontrou para deixar o peso do abandono nas minhas costas. Minha mãe estava na porta do quarto, com os braços cruzados e os olhos marejados. Ela tentava não chorar na minha frente, mas o queixo tremia. Quando ele passou por ela, os dois se encararam por um segundo. Não teve abraço, não teve beijo, não teve "me desculpa". Teve só um silêncio pesado, daqueles que enchem a casa inteira, e o barulho da porta se fechando com força. Aquele som ficou ecoando na minha cabeça por anos. Nos dias seguintes, a casa parecia maior e mais vazia ao mesmo tempo. O lugar no sofá onde ele sentava virou um buraco que ninguém ocupava. O copo dele continuou no armário por um tempo, como se fosse um lembrete de que alguém tinha escolhido não estar ali. À noite, eu fingia que dormia para ouvir minha mãe chorar baixinho na cozinha, segurando as contas na mão. Ela juntava tudo na mesa e murmurava: "Vai dar um jeito, tem que dar." Eu, do meu jeito de criança, achei que a culpa era minha. Comecei a lembrar de cada travessura, cada nota que não foi perfeita, cada vez que eu falei alto demais. Na minha cabeça, eu fiz uma lista de motivos pelos quais alguém poderia desistir de ser meu pai. E em silêncio fiz um pacto comigo mesmo. Eu ia ser o melhor filho do mundo. Ia estudar, obedecer, trabalhar cedo, fazer tudo certo, como se isso pudesse trazê-lo de volta. Minha mãe virou um exército de uma pessoa só. Trabalhava o dia inteiro, pegava faxina, lavava roupa para os outros. Passava horas em pé com a coluna doendo e as mãos cheias de rachaduras. Mesmo assim, à noite, sentava comigo na mesa, ajudava na lição de casa, mesmo sem entender muita coisa. Quando eu dizia que um dia ia dar uma casa melhor para ela, ela sorria cansada. "Não quero casa grande, meu filho. Quero ver você bem.
O resto a gente dá um jeito. A escola não foi fácil. Eu era o menino que não tinha pai nas reuniões, o que inventava desculpa quando alguém perguntava: "E o tio não veio?" Alguns colegas riam, outros só olhavam com pena. Eu odiava os dois sentimentos. Comecei a repetir por dentro: eu vou vencer. Vou calar a boca de todo mundo. E o abandono que podia ter me quebrado virou um tipo estranho de gasolina. Doía, mas empurrava. Na adolescência, enquanto outros saíam para se divertir, eu saía para trabalhar. Entreguei panfleto na rua, lavei carro, fui ajudante de loja. Ia e voltava de ônibus lotado, com o cheiro de suor, chuva e fritura grudando na roupa. Cada moeda que eu guardava, eu pensava: é por nós dois, mãe. É sem você, pai. O ressentimento crescia junto com os sonhos. Eu não queria só sobreviver. Eu queria ter sucesso o suficiente para que o mundo inteiro visse. E ele também. Anos depois consegui meu primeiro emprego de verdade, depois a primeira promoção, depois a primeira matéria numa revista, depois a primeira entrevista na TV. As pessoas adoravam resumir tudo com a frase "história de superação", mas ninguém sabia da maior parte. Ninguém sabia do quarto pequeno, da mala marrom, do "você é forte, campeão", que até hoje ressoava como uma acusação. Cada conquista tinha gosto de vitória e de revanche. E agora, no auge de todas essas conquistas, ele estava do outro lado de uma porta fina, chamando de filho o homem que ele tinha deixado sozinho lá atrás. Minha mão tremia na maçaneta. Eu podia continuar sendo o garoto ferido que queria vingança, ou podia enfrentar a verdade que eu passei a vida inteira empurrando para baixo do tapete. O passado não estava mais só na memória. Ele tinha endereço, voz, rugas, e estava me esperando ali fora. Quando eu encostei a testa na porta do camarim tentando respirar, percebi que o som da voz dele arrancava coisas de dentro de mim que eu achava que já estavam enterradas. Eu passei anos contando a minha história como superação, mas a verdade é que, no fundo, eu só tinha aprendido a colocar perfume em cima de feridas abertas. Naquela noite, bastou ele dizer "filho" para tudo começar a sangrar de novo. Lembro exatamente do dia em que a ferida ficou mais profunda. O dia em que minha mãe desmaiou na cozinha. Ela vinha reclamando de cansaço fazia tempo, mas sempre dizia a mesma frase: "É só canseira, meu filho. Mãe aguenta." Naquela manhã, eu cheguei da escola e encontrei o almoço queimado no fogão, a panela preta, a casa cheia de fumaça. Minha mãe estava caída no chão, com o pano de prato ainda na mão. O barulho da minha mochila caindo foi o único som além do meu próprio grito. O hospital cheirava a desinfetante, frio e distante, como se sofrimento fosse rotina ali dentro. Eu sentei numa cadeira de plástico dura, com as mãos suadas, ouvindo o tic-tac de um relógio que parecia zombar de mim. Um médico apareceu com expressão cansada e palavras difíceis. Falou de exames atrasados e tratamento, gravidade. Tudo o que eu ouvi, traduzido pelo desespero, foi: se vocês tivessem tido mais tempo e dinheiro, poderia ter sido diferente. Nessa noite, pela primeira vez, eu pensei em procurar meu pai. Não porque eu sentia saudade, mas porque eu precisava de ajuda. A ironia me deu vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Eu, que tinha aprendido a viver sem ele, agora pensava: e se ele estiver em algum lugar bem, com dinheiro, enquanto a minha mãe luta para respirar? Mexi em coisas antigas. Achei um papel amarelado com um número que um dia já foi dele. Liguei. O número não existia mais. Era como se ele tivesse morrido antes de morrer. Os dias seguintes foram um desfile de ônibus cheios, filas de hospital e respostas vazias. Eu trabalhava o que podia, estudava quando dava, e ainda assim parecia pouco diante da conta que o mundo estava cobrando. Minha mãe, deitada na cama, às vezes pedia desculpa. Eu queria poder te dar mais, meu filho. E eu segurava a mão dela, engolindo o nó na garganta. Quem tinha que ter dado mais não foi você, mãe. Quando ela morreu, o mundo não parou. O ônibus continuou passando. As pessoas continuaram indo trabalhar. Os vizinhos continuaram discutindo por coisas pequenas. Mas, dentro de mim, tudo ficou em câmera lenta. No velório, enquanto o pastor repetia frases que eu não conseguia ouvir direito,
Eu olhava para a porta da capela esperando algo que eu já sabia que não vinha. Ele. Eu olhei para cada rosto que entrava, cada homem com cabelo grisalho que dava um passo para dentro, na esperança idiota de que fosse meu pai. Não era. Nunca foi. Naquela madrugada, sentado sozinho ao lado do caixão, eu fiz 2 promessas. A primeira, eu ia cuidar da memória da minha mãe com a mesma dedicação com que ela cuidou de mim. A segunda, eu nunca, jamais perdoaria meu pai. Não importava se ele aparecesse chorando, implorando, doente, velho. Se um dia ele voltar, eu pensei com a raiva queimando por dentro, ele vai encontrar um homem que não precisa dele para nada. Foi ali, com os olhos ardendo e o rosto inchado, que o meu coração se endureceu de vez. O que ninguém conta é que endurecer o coração também tem um preço. Por fora, eu cresci, conquistei coisas, virei o exemplo que adoravam exibir em entrevistas. Por dentro, eu fui ficando desconfiado, fechado, com medo de qualquer gesto que lembrasse abandono. Afastei pessoas que queriam se aproximar demais. Terminei relações antes de começarem, só para não correr o risco de ser deixado de novo. A mesma porta que eu fechei para o meu pai sem perceber, eu comecei a fechar para muita gente. Agora, ali com a mão na maçaneta do camarim, eu sentia o peso de todas as decisões que tinham nascido daquela dor. Ele bateu de novo, mais fraco. Filho, eu sei que você me odeia, mas me escuta só 1 minuto. 1 minuto. 20 anos para ir embora. 1 minuto para se explicar. Uma parte de mim queria gritar, mandar ele sumir, jogar na cara dele cada noite em que eu comia olhando para uma cadeira vazia. Outra parte, a que ainda era um menino sozinho na capela, quase sussurrou: abre, pelo menos vê o rosto dele. Eu fechei os olhos e senti algo escorrer, quente, perto do canto do olho. Não era só raiva, era luto antigo, era saudade mal resolvida, era culpa que nunca foi minha, mas eu carreguei assim mesmo. Pela primeira vez em muitos anos, eu admiti para mim mesmo. Eu não só odiava o meu pai, eu ainda queria uma resposta. Eu queria saber por quê, e esse desejo me assustou mais do que a própria presença dele. Eu não sei dizer quanto tempo eu fiquei parado com a mão na maçaneta. Podiam ter sido segundos, podiam ter sido anos. Lá fora, alguém batia foto, alguém ria, alguém chamava meu nome. Aqui dentro eu só ouvia o passado respirando do outro lado da porta. Até que, num impulso que eu mesmo não entendi, eu girei a maçaneta e abri. Ele estava ali, menor do que na minha memória. Os ombros caídos, o cabelo ralo, a pele manchada pelo tempo. As rugas em volta dos olhos não eram só de idade, eram de quem já tinha chorado escondido. A camisa simples, amassada, cheirando a cigarro velho e remédio. Por 1 segundo, o mundo ficou mudo. Eu só via a imagem do homem que tinha ido embora com uma mala, agora segurando um boné gasto com as 2 mãos, como se fosse um pedido de desculpa. O que você quer? Foi a primeira coisa que saiu da minha boca. Não foi oi, não foi por quê. Foi isso, seco, duro, frio. Ele engoliu em seco, os olhos marejados. Eu só queria te ver. Ele disse meu nome, devagar, como se estivesse provando uma palavra antiga que tinha medo de estragar. Aquilo me deu uma náusea estranha. Me ver? Depois de 20 anos? Você sabe quantas vezes eu esperei você naquela porta lá de casa? A voz saiu trêmula, mais alta do que eu planejava. As palavras que eu segurei a vida inteira começaram a sair atropeladas. Falei do dia da mala marrom, do barulho da porta batendo, da minha mãe desmaiada na cozinha, do hospital, das contas, do velório vazio. Falei do número que não existia mais, das noites que eu dormia pensando se tinha sido pouca coisa para você. A cada frase, o rosto dele ia murchando como se eu estivesse arrancando pedaços de uma máscara que ele usou por décadas. Você não estava quando a mãe precisou. Eu quase cuspi. Você não foi nem se despedir dela, nem para fingir que se importava. Ele respirou fundo, enxugando o canto dos olhos com as costas da mão. Eu mereço cada coisa que você está dizendo. A voz dele saiu rouca. Mas eu não vim aqui por causa do seu dinheiro, nem da sua fama. Eu sei que é isso que você pensa. Eu ri, sem humor. Então, por que justo hoje?
Justo agora? Você achou meu endereço num troféu? Viu meu rosto na TV e lembrou que tem um filho? Ele balançou a cabeça devagar. Eu vejo seu rosto na TV faz tempo, meu filho. Eu só não tive coragem de bater nessa porta antes. Ele olhou para o chão por um instante, como se escolhesse as palavras com medo de que qualquer passo em falso o jogasse num abismo. Quando eu fui embora, eu estava afundado até o pescoço. Dívida, jogo, bebida, gente perigosa batendo lá em casa. Ele fez uma pausa. Teve uma noite que vieram 2 caras armados. Eu estava, sei lá, mais bêbado que vivo. Eles disseram que, se eu não pagasse, iam dar um jeito em mim e em quem estivesse comigo. As imagens que ele descrevia começaram a se misturar com as poucas que eu tinha da época. A voz da minha mãe pedindo para ele parar. Os sussurros de noite, os olhares tensos. Ir embora foi fácil para você, eu retruquei. Difícil foi ficar. Não foi fácil, foi covarde. Ele corrigiu sem se defender. Eu devia ter ficado, devia ter arrumado outro jeito, devia ter sido homem. Mas naquele estado, eu era um perigo para vocês. Eu estava doente, e não era só de bebida. Era da cabeça, da alma. Eu não queria que vocês virassem alvo por minha causa. Então eu fugi. Ele levantou os olhos para mim, suplicantes. Fugir não é proteção. Eu respondi, sentindo o sangue ferver. Você podia ter voltado depois, quando se curasse, quando estivesse melhor, quando a mãe estava no hospital, quando a gente precisava de um abraço, de um prato de comida, de qualquer coisa. Você não voltou. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um envelope amassado. De dentro tirou uma foto minha criança, outra adolescente, um recorte de jornal com uma manchete sobre mim, uma foto de uma entrevista. Tudo gasto, dobrado, com marcas de dedos. Eu tentei voltar 2 vezes. Ele disse, a voz falhando. Uma, sua mãe me mandou embora da porta. Disse que eu já tinha feito estrago demais, que você estava começando a se ajeitar, que eu não ia bagunçar a sua cabeça de novo. Na outra, eu cheguei até o fim da rua e não tive coragem. Fiquei olhando de longe você sair para a escola. Mochila nas costas e pensei, ele tá melhor sem mim. Senti um aperto estranho no peito. Não era perdão, era confusão. Minha mãe, meu único porto seguro, também tinha sido guarda de um portão que eu nunca soube que existiu. Eu não tô dizendo isso para você ter pena de mim, ele continuou. Eu tô te dizendo porque eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Ele respirou fundo, como quem se prepara para pular num rio gelado. Eu tô doente. Câncer. Avançado. O médico disse que eu preciso resolver as coisas em aberto. Eu vim aqui porque eu não quero morrer sem olhar nos seus olhos e dizer, eu errei, eu abandonei você. E não tem explicação que apague isso. Eu só queria te pedir uma coisa que talvez eu não mereça, uma chance de você me ouvir. Nem que seja para me dizer não na minha cara. Eu senti o chão se mover. Por um momento, eu tive vontade de rir, de gritar, de mandar ele embora com o diagnóstico, com a culpa, com tudo. Parecia chantagem. Parecia tarde demais. Mas quando eu olhei de verdade para ele, sem o filtro do menino ferido, vi um homem frágil, cansado, com as mãos trêmulas e um olhar que não era de quem veio buscar dinheiro. Era de quem veio buscar descanso. E isso me desarmou mais do que qualquer lágrima. Na minha cabeça, a voz da minha mãe surgiu, clara, como se estivesse ao meu lado. Um dia você vai precisar perdoar alguém para seguir em frente, meu filho. Não por ele, por você. Eu nunca levei essa frase a sério. Até agora. Porque pela primeira vez eu entendi que talvez a maior prisão da minha vida não fosse o que ele fez, mas o que eu nunca consegui largar. Eu respirei fundo, olhei para o relógio na parede e voltei a encarar aquele homem que me chamava de filho pela primeira vez em décadas. Você tem 15 minutos, eu disse, sentando na cadeira do camarim. Me conta tudo, do começo. Sem mentira, sem enfeite. Se eu sentir que você está inventando qualquer coisa, acaba aqui. Ele assentiu com os olhos cheios d'água e deu um passo para dentro, fechando a porta atrás de si. Ele sentou na cadeira em frente a mim, como um aluno prestes a ser reprovado. As mãos não sabiam onde ficar, ora no colo, ora no bolso, ora apertando o boné.
Eu encostei as costas na poltrona, tentando parecer firme, mas por dentro eu tremia. Eu tinha pedido a verdade. Agora eu ia ter que aguentar ouvir. Eu não nasci sabendo ser pai. Ele começou, a voz presa. Isso não é desculpa, é só um fato. Quando você nasceu, eu ainda era um moleque com medo até da minha própria sombra. Todo mundo dizia, homem tem que ser forte. E eu não sabia ser nada além de fraco. Ele respirou fundo. Quando eu perdi o emprego, foi como se o mundo tivesse decidido me lembrar disso todo dia. Ele contou de cheques sem fundo, dívidas com gente errada, noites em boteco fingindo que esqueceu das contas. Disse que, no começo, até tentava voltar para casa sóbrio. Mas a vergonha era tanta que ele alongava o caminho, parando em cada esquina. Um gole a mais, uma aposta a mais, uma desculpa a mais. Quando minha mãe dizia, você precisa ser pai, ele se sentia menor do que eu, menor do que a própria culpa. No dia da mala, ele continuou, e eu engoli seco. Eu já tinha recebido ameaça. Eles sabiam onde a gente morava. Sabiam o horário que você saía para a escola. Eu estava tão afundado que achei que a única forma de proteger vocês era tirando vocês da mira e sumindo. Eu não tive coragem de envolver a polícia. Não tive coragem de pedir ajuda para a família. Eu só... fui. Ele me olhou nos olhos, pela primeira vez sem desviar. Eu não fui embora porque você era pouco. Eu fui embora porque eu era pouco demais para vocês. As palavras dele batiam em lugares diferentes dentro de mim. A parte ressentida gritava, covarde, sempre existe outro jeito. Que a parte exausta, que carregou aquele ódio por anos, começou a perceber algo que eu nunca tinha cogitado. Ele também tinha sido um homem assustado, doente, perdido. Isso não mudava o que ele fez comigo, mas mudava o que eu fazia com essa história dentro de mim. E a mãe? Perguntei, a voz mais baixa. Por que você não voltou nem quando ela foi para o hospital? Ele fechou os olhos por um instante, como se a pergunta fosse um soco esperado. Porque quando eu tive coragem de ir até lá, ela já tinha ido embora. Ele falou quase num sussurro. Eu cheguei tarde, como cheguei para tudo na minha vida. Fiquei do lado de fora, escondido, vendo as pessoas saírem do velório, sem saber se eu tinha direito de entrar. No fim, não entrei. Achei que a última lembrança que ela tinha de mim já era ruim o bastante. O silêncio que se formou entre nós dois não era o mesmo de antes. Não era o silêncio duro do abandono. Era um silêncio confuso, cheio de perguntas novas. Eu senti um nó na garganta. Parte de mim queria perguntar por que ele não tinha dito isso antes. Outra parte entendia. Ele mal tinha dito isso para si mesmo. Eu sei que para você é fácil pensar que eu vim aqui atrás de alguma coisa. Ele continuou. Mas a única coisa que eu queria era que você soubesse que, mesmo longe, eu nunca deixei de olhar para você. Ele empurrou o envelope na minha direção. Tem coisa aí que você nunca viu. Dentro do envelope, além das fotos e recortes, havia um papel dobrado com minha letra de criança. Uma carta, rabiscada, com erros de ortografia dizendo: Pai, volta. Eu prometo que vou me comportar. Eu não lembrava de ter escrito aquilo, mas reconheci cada traço incerto, cada tentativa de ser compreendido. Embaixo, com outra letra, havia uma anotação. Guardei isso para nunca esquecer o que eu fiz. Quando eu li aquilo, algo rachou por dentro. Eu sempre tinha contado minha história como a do filho abandonado que virou alguém sem ajuda de ninguém. Agora, pela primeira vez, eu via também a história de um homem cheio de falhas, que escolheu errado, fugiu, destruiu uma família e passou o resto da vida carregando o peso disso. Eu não precisava concordar com ele, mas não podia negar. Ele tinha carregado um tipo de prisão também. Eu não estou aqui para você me chamar de pai, ele disse com os olhos vermelhos. Eu não mereço esse título. Eu só queria que, quando eu fosse embora de vez, você não precisasse passar o resto da vida brigando com um fantasma. Se quiser continuar me odiando, você tem esse direito. Mas não deixa esse ódio roubar o que você ainda pode viver. Eu olhei para ele e, por um momento, não vi só o homem que me abandonou. Eu vi alguém envelhecido pela culpa, pelo arrependimento tardio, pela doença. Vi que a vida já tinha cobrado dele coisas que eu nunca vou saber. E ali uma pergunta me atravessou como um raio.
Se eu continuar segurando essa mágoa para sempre, eu sou mais livre do que ele. Eu lembrei da minha mãe. Do jeito que ela, mesmo ferida, nunca falava dele com veneno na frente de mim. Do dia em que ela disse: "Não deixa o que ele fez estragar quem você é." Eu me dei conta de que, em parte, eu tinha deixado. Meu sucesso tinha nascido de um lugar bom, de querer dar uma vida melhor para nós. Mas também tinha sido alimentado por um desejo profundo de provar algo para alguém que nem estava aqui. Eu tinha vencido na vida, mas ainda perdia por dentro, toda vez que lembrava. Ver ele ali, tão pequeno na cadeira em frente, foi a reviravolta que eu nunca esperei. Não a reviravolta do vilão que vira mocinho, porque a vida não é novela perfeita, mas a reviravolta dentro de mim. A percepção de que talvez crescer não fosse só conquistar prêmios, entrevistas, aplausos, e sim ter coragem de largar um peso que eu carregava desde criança. Eu respirei fundo. O relógio marcava que os 15 minutos estavam acabando, mas de alguma forma eu sabia. O que eu diria a seguir não era sobre tempo cronológico, era sobre o tempo que eu queria continuar preso à mesma história. Eu olhei para o relógio e depois para ele. Me dei conta de que eu tinha passado a vida inteira ensaiando o que diria se um dia ele aparecesse. E agora que ele estava ali, nenhum desses discursos fazia sentido. A frase que saiu não foi perfeita, não foi bonita, não foi de filme. Foi só verdadeira. Eu não sei se eu consigo te perdoar hoje, mas eu tô cansado de te odiar. Ele me encarou, confuso, como se não esperasse isso. Talvez esperasse que eu gritasse, talvez esperasse que eu o expulsasse dali. Em vez disso, eu continuei. Eu construí tudo isso aqui com a raiva que eu sentia de você. Eu achei que quando eu vencesse na vida, isso ia sarar. Não sarou. Eu tô cheio de prêmio, mas por dentro, ainda sou o menino da mala. Se eu te deixar entrar um pouco agora, não é porque você merece, é porque eu mereço paz. Os olhos dele encheram d'água de um jeito silencioso. Ele não se defendeu, não tentou se justificar mais. Só assentiu, como quem aceita uma sentença justa. O pouco que você me der, para mim já é muito, sussurrou. Eu respirei fundo. A gente pode começar com um café, sem promessa, sem familhinha feliz, só duas pessoas tentando entender o que sobrou depois de tanto estrago. Ele sorriu de um jeito torto, humilde. Era o sorriso de quem sabe que está recebendo mais do que pediu. Nas semanas seguintes, entre uma viagem e outra, eu encontrava com ele em uma padaria simples, de mesa de plástico e xícara lascada. Conversávamos pouco sobre o passado, e muito sobre coisas banais, futebol, o preço das coisas, o clima. Às vezes, o silêncio vinha e sentava com a gente. Não era mais o silêncio pesado do abandono. Era o silêncio estranho de duas vidas que tinham se desenrolado longe uma da outra e tentavam tarde demais aprender a caminhar lado a lado por alguns metros. A doença, porém, não esperou a gente resolver tudo. Em pouco tempo, ele ficou mais magro, mais pálido, mais cansado. Um dia me ligaram do hospital. Quando cheguei, ele estava deitado, com fios grudados no braço e um soro pingando devagar. Aquele homem que um dia eu vi indo embora com uma mala, agora não conseguia ir nem até o banheiro sozinho. Ao me ver entrar, ele sorriu fraco. Eu queria ter te visto crescer, disse, segurando minha mão com a força que ainda tinha. Mas, mesmo longe, eu sempre disse para as pessoas, aquele ali é meu filho. Não merecia dizer, mas dizia. Ficamos um tempo em silêncio, só ouvindo o som dos aparelhos e da respiração irregular dele. Então ele perguntou, quase num fio de voz, você consegue me perdoar? Nem que seja um pouco? Eu poderia ter feito um discurso bonito ali, mas a verdade é que perdão naquele momento não era um sentimento pronto. Era uma decisão capenga, sem garantia. Eu não vou esquecer o que você fez, respondi. E talvez eu nunca consiga dizer que tá tudo bem, porque não tá. Mas eu escolho não carregar mais isso como uma arma. Eu não quero que o resto da minha vida seja uma resposta para o seu erro. Então, sim, do meu jeito torto, eu te perdoo. Ele fechou os olhos e uma lágrima escorreu pelo canto. Obrigado, murmurou.
Agora eu posso ir mais leve. Ele se foi pouco tempo depois. O enterro foi simples, com poucas pessoas. Não teve coro, não teve discurso longo. Quando o caixão desceu, eu não senti a mesma revolta que senti no velório da minha mãe. Senti um misto de tristeza e alívio. Tristeza pelo pai que eu nunca tive. Alívio por perceber que o pai que eu carregava como um fantasma na mente, aquele monstro perfeito que eu alimentava com ódio, tinha finalmente virado só isso. Um homem, com erros demais, escolhas ruins demais, que a vida e a doença já tinham julgado. Naquela noite, deitado na minha cama, sem câmera, sem aplauso, sem maquiagem, eu entendi algo que ninguém me contou quando falaram que eu tinha vencido na vida. Vencer não era só sair da pobreza, não era só dar uma casa melhor para minha mãe, não era só ser reconhecido na rua. Vencer para mim naquele momento foi olhar para dentro e perceber que eu não precisava mais ser definido pelo dia em que ele foi embora, mas pelo dia em que eu decidi não deixar isso mandar em mim. Perdoar não apagou o passado, não trouxe minha mãe de volta, não recompôs aniversários perdidos, não devolveu noites em que eu chorei sozinho, mas tirou o peso das minhas costas. O ódio que eu achava que me protegia, na verdade, só me mantinha acorrentado ao pior dia da minha infância. Quando eu soltei esse ódio, eu não libertei ele. Eu me libertei. Se você chegou até aqui ouvindo essa história, talvez também tenha alguém que foi embora quando você mais precisava. Alguém que falhou feio. Alguém que nunca pediu desculpa. Eu não estou dizendo para você aceitar tudo, fingir que não aconteceu ou se colocar de novo no mesmo lugar de dor. Às vezes, perdoar é só isso. Deixar de gastar a sua vida tentando provar para quem te machucou que você conseguiu sem ele. Você já conseguiu. E isso basta. Meu pai me abandonou quando eu ainda era criança e reapareceu só depois que eu venci na vida. Por muito tempo, eu achei que o grande troféu seria olhar na cara dele e dizer: agora eu não preciso mais de você. Hoje eu entendo que o maior prêmio foi conseguir olhar para o espelho e dizer: agora eu não preciso mais dessa mágoa para ser quem eu sou. Se essa história tocou seu coração, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Que Deus ilumine a sua vida e a gente se encontra na próxima história.